acontecer no nosso país. A mídia não mostra muita coisa. E o que nos resta para nós cristãos? Adorar e orar. Porque se nós orarmos e clamarmos, não é que nós não vamos passar, porque a Bíblia diz que o tempo das dificuldades, os levantes iam acontecer. Então, muitos achavam e acham que só na época de Jesus, logo depois de Jesus, que a perseguição ela acabou. Não. Satanás, ele não mudou, ele continua sendo Satanás. Deus não mudou, ele continua sendo Deus. A humanidade mudou muito, mas tudo tem que se cumprir. Nós vamos passar pela perseguição da igreja. Não sei se vai ser nesse próximo ano que vai começar. A gente não sabe. Está tudo na mão de Deus. Nosso país está vivendo uma época muito difícil. A mídia não mostra, mas tem pessoas de Bariri, lá em Brasília. Tem uma pessoa, acho que é Marcelo o nome dele, se eu não me engano. O pessoal fez uma vaquinha e mandou ele para lá. Aquele que estava acampado ali no trevo da cidade. E o cara foi. Se Bariri tivesse metade dos homens como esse Marcelo, e se o Brasil tivesse metade dos homens como esse Marcelo, as coisas seriam diferentes. Mas eu e você não queremos deixar o conforto da nossa casa e ficar numa barraca. E muitas vezes nem oramos pelo nosso país. Por quê? Paulo, você é apaixonado pelo Bolsonaro? Não sou apaixonado. Mas entre ele e o outro, eu prefiro ele. Porque ele defende alguns ideais que eu também defendo. Ele é santo? Não, ele não é santo. Ele permaneceu muitos anos legislando. Então ele não é santo. Mas entre o ruim e o pior, eu fico com o ruim. Mas Deus é quem sabe de tudo. Então, irmãos, nós temos que orar. Porque muitas vezes as coisas têm que piorar para depois melhorar. Então nós temos que orar a Deus com sabedoria. Senhor, esclareça para mim, ou põe paz no meu coração, para que eu não fique aflito. Por quê? Quando Isaac, Mesaque e Abednego falou, nós não nos curvaremos para a tua estátua, ó rei Nabucodonosor, ele disse, tu afronta a mim? E eles disseram sim, porque nós só nos curvamos perante o Deus Altíssimo. E a coisa teve que piorar para melhorar. Eles tiveram que ser lançados dentro da cova, dentro da fornalha, quer dizer. Na cova foi Daniel. Mesmo livro, na mesma história. Os três passaram pela prova de fogo. E o próprio rei que lançou eles mandou tirar. E adorou o Deus deles. Então nós temos que pedir a Deus o quê? Sabedoria e paz. E que Deus venha confortar os nossos corações. Porque não é só o empresário. O funcionário, o empresário, eu sozinho, eu tenho só 3 funcionários. Às vezes tenho 4, 5, tem alguns que às vezes trabalham para mim por diária. Amanhã, por exemplo, eu troquei o feriado. Eu vou lá na fábrica sozinho, eu consigo tocar minhas máquinas sozinho? Não. Eu preciso dos funcionários.
Mas se eu não tiver condições de tocar a minha empresa, eu vou ter que dispensar os meus funcionários. E assim com qualquer outra empresa. Então nós temos que orar a Deus, para que Deus nos dê força, para que Deus mantenha, para que Deus me mantenha como patrão de 3 funcionários, ou de 4, se for a vontade dele. E que esses funcionários sejam abençoados, e que a família dele seja abençoada, e que o lugar que ele vai gastar o dinheiro dele, no supermercado, nas lojas, seja abençoados. E assim de forma concessivamente. Um depende do outro. Eu sem meus funcionários, eu não toco as máquinas. Sem os meus funcionários, eu não tenho como manter os meus compromissos. E eles também, sem os salários, não têm como manter os compromissos. Como se manter, como se ter o alimento. Então é uma corrente muito grande, meus irmãos. Estão falando numa nova paralisação aí. Os caminhoneiros. Eu fui caminhoneiro. Todos aqui conhecem minha história. Eu fui carreteiro. Conheço quase o Brasil inteiro, rodando por essas estradas. Na minha época as estradas eram muito pior, muito buraco, muita estrada difícil. Eu sempre disse, e eu sempre falei isso na minha mesa, já falei isso para minha mulher várias vezes. O caminhoneiro, ele é como um boi. Um boi. Porque se o boi soubesse a força que ele tem, se mataria ele só na bala. Se o boi tivesse um pouquinho de inteligência, viu, ninguém mataria ele. O leão é forte? É forte. Mas em força bruta, põe um boi de um lado e um leão do outro para ver quem arrasta quem. Então na força bruta, o boi é muito mais forte. O caminhoneiro é a pessoa mais simples dentro de uma empresa que transporta. Ele é o transportador, ele é o simples. Ele dorme dentro de uma gabina, ele se alimenta quando dá. Porque muitas vezes, quando eu lembro quando eu fazia horário, a gente não tinha hora para comer. A gente comia biscoito, a gente comia alguma coisa que não dava, não podia parar. Enquanto a gente parava para abastecer o caminhão fazendo horário, São Paulo, Belém, a gente tinha que correr no banheiro, fazer a necessidade, jogar uma água no corpo, voltar, ver quantos litros, confiar no frentista, quantos litros de óleo deu, tantos já sabia, pagava, montava, acelerava até baixar aquele tanque de novo. Mais 1000 quilômetros, 1000 e poucos quilômetros. Por quê? Carregando a nação. O caminhão, ele carrega o Brasil nas costas. O caminhoneiro, ele carrega o Brasil nas costas. Sem o caminhoneiro não tem petróleo, não tem combustível. Sem o caminhoneiro não tem o pão francês amanhã cedo quente. Não tem o arroz na hora do almoço, não tem o feijão. E sem o agro também não tem. Então um necessita do outro. Mas o caminhão é o elo da corrente mais forte. Não precisa parar ninguém, só parar os tanqueiros. Se todos os tanqueiros de cima do Brasil parar uma semana, a nação fica de joelho. A nação fica de joelho. Porque eu quero ver a ambulância rodar sem combustível. Eu quero ver o médico sair de Bariri para ir dar plantão em Jaú sem combustível. Eu quero ver o avião decolar sem combustível. Então o caminhoneiro, estou falando isso numa coisa gravada online. O caminhoneiro, como eu já fui caminhoneiro, ele é o ser mais forte que tem no elo do comércio. Porque se eles pararem, o Brasil para. Sem o caminhoneiro, o navio não navega. Sem o caminhoneiro, o avião não voa. Sem o caminhoneiro, o carro não anda. Sem o caminhoneiro, a população não se alimenta. É muito sério. Só que eles não têm sabedoria. Eu vou pedir um clamor. O Edson até falou, ligou para mim, passou um áudio. Também recebi um outro, eu recebi vários áudios hoje. Os caminhoneiros estão querendo fazer bloqueio das estradas. Eles têm que ser mais inteligentes. O bloqueio da estrada vai chamar a polícia e eles vão apanhar. Porque não pode, eu não posso tirar
o acesso seu de ir e vir. Isso é lei, eu não posso. Mas se eles ficarem em casa, se todos os transportadores, os donos de transportadora, se unissem e falassem, vamos cruzar os braços uma semana, o Brasil caía de joelho. Mas eu estou ouvindo aí, pela internet, eles vão fazer tudo errado de novo. Sabe por quê? Não tem a direção de Deus. Tem que ficar em casa. Lembra do fica em casa? Agora é o momento de ficar em casa. Só os caminhoneiros, fiquem em casa. Que você vai ver a população pedir de joelho para eles voltarem a trabalhar. Por quê? Ficar na beira da estrada, irmão, isso é complicado. Ficar num bloqueio numa beira de estrada, sem alimento, sem banho, 2, 3 dias. 2 dias você se vira com a água do corote. Aí depois a água acaba, o alimento fica escasso. Então tem que ser feita uma coisa com sabedoria. Então nesse momento, antes da gente iniciar esse culto com a palavra, o culto já foi iniciado, eu queria convidar você a fazer um clamor pela nação brasileira, pelos caminhoneiros que estão falando que eles vão paralisar de novo, mas que eles paralisem com sabedoria, e que seja para ser feita essa paralisação, mas para que Deus venha bradar no meio desse país, para que Deus venha fazer algo, porque muitas pessoas vão padecer. Uma paralisação é muito complicada, e agora estão falando em paralisar mesmo. E pelos grupos do WhatsApp, as coisas que eu recebi, eles vão paralisar a qualquer momento, vai paralisar o Brasil. E eles já estão com mais de 250 pontos estratégicos para paralisar o Brasil. Então nesse momento eu te convido a orar, para que Deus dê estratégia, para quem estiver na liderança desse movimento, mas que seja um movimento pacífico e que não haja derramamento de sangue. Porque o que Satanás quer é ver sangue. E tem muitos pais de família que estão do outro lado, às vezes, do Brasil hoje. Quantos pais de família não tem aqui da nossa região? No Belém, no Rio Grande do Acre, Rio Branco, Fortaleza, Bahia. Com caminhão você não vem da Bahia aqui em 24 horas rodando, não. É 40 horas, 39. É puxado. Conforme o lugar da Bahia que você está, é 2.000 e poucos quilômetros. Fortaleza quase 3. Então vamos nos colocar de pé. Vamos fazer um clamor. Una a sua fé. A palavra de Deus diz que se nós clamarmos, Ele ouvirá e moverá a sua mão. Amém? Senhor meu Deus, Altíssimo Pai, eu convidei a tua igreja, Senhor, a clamar a ti, Senhor, em prol, ó Pai, do nosso país. Não é em prol nem de um nem de outro, ó Pai, mas que a tua justiça, ó Pai, venha ser feita, ó Pai, nesse país. Num país, ó Pai, que tu nos desses, ó Pai, a verdadeira terra, que mana leite e mel, Senhor. Porque eu moro nesse país, eu sou nascido e criado nesta cidade maravilhosa, Senhor, chamada Bariri, Senhor. Pai, nesta cidade, ó Pai, eu vejo que tudo que nós lançamos na terra, ó Pai, toda semente lançada na terra, ela brota, ela frutifica e ela dá o fruto, Senhor, na sua época. Aqui se dá, ó Pai, o arroz, aqui se dá o feijão, aqui dá o milho, Senhor. Aqui, Senhor, o boi, ó Pai, é engordado, ó Pai. Aqui, Senhor, o porco é cuidado. Aqui temos várias granjas, ó Pai, de frangos, Senhor, e de suínos. Pai, essa terra é maravilhosa, Senhor. Aqui nós não temos, ó Pai, tempestade, nós não temos vendaval, nós não temos, ó Pai, impérias do tempo, Senhor, contra essa cidade, contra o nosso país. Oh Pai, o Senhor nos deu um país maravilhoso para morarmos, um país tropical, um país que nós possamos, ó Pai, curtir, ó Pai, na época do calor, a piscina, o rio, Senhor. Temos tudo nesse país, Senhor, mas nós não temos paz, nós não temos, ó Pai, aquela coisa gostosa, ó Pai, de desfrutarmos, ó Pai, do que o Senhor nos deu sobre a face dessa terra. E agora, ó Pai, nós estamos, ó Pai,
passando por um problema, ó Pai, por um período difícil, ó Pai, onde fala de greve, Senhor, de paralisação, ó, é por causa de governo. E a tua palavra, Senhor, nos diz que o Senhor dá o governo, ó Pai, que cada povo merece, Senhor. Pai, eu venho pedir a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, que a Tua justiça, ó Pai, venha ser feita no nosso país, no Congresso Nacional, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu luto, ó Pai, eu guerreio agora contra toda potestade maligna, contra todos os orixás, contra todos os guias, ó Pai, desse candidato que ganhou, e a sua própria mulher, ó Pai, foi até uma rede de televisão com os seus guias, ó Pai. Nós não temos guia, nós temos um Deus poderoso, Senhor, um Deus que pode derrubar, ó Pai, Baal, que pode derrubar todos os levantes de Satanás. E eu oro, Senhor, abençoando esta nação, abençoando, ó Pai, este país, ó Pai, esse estado de São Paulo. Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, aonde, ó Pai, vai ter mutim, ó Pai, eles vão estar parando, paralisando os caminhões, ó Pai. Eu venho pedir a Ti, ó Pai, que o Senhor venha fazer o melhor, e que a paz, ó Pai, venha reinar, Senhor. Que a paz venha reinar, ó Pai, após uma guerra espiritual. E neste momento eu venho pedir, ó Pai, que o Senhor venha tomar pelas suas mãos poderosas, Senhor, a direção desse país, a direção desses movimentos. É o que eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar, e que a Tua paz venha reinar sobre esse país. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.